Hoje eu vou te mostrar como a vida moderna esgota a sua mente. Como esse mundo moderno de hoje em dia pode estar destruindo a sua saúde mental, sua saúde emocional, e por causa de tudo isso, você talvez esteja vivendo um cansaço mental constante. Algo que muita gente por aí vive e não sabe direito por quê, eu quero te explicar por quê. Para isso eu vou me basear na ciência mais atual, mas numa linguagem simples, que todo mundo consegue entender. E sobretudo ao final do vídeo eu quero te oferecer ferramentas práticas baseadas em ciência para você conseguir vencer esse cansaço mental. Talvez algumas coisas que eu diga aqui você não goste de ouvir, mas eu te garanto que são coisas que você precisa ouvir para que a tua vida se torne cada vez melhor e não cada vez pior, como tem sido a vida de muita gente por aí. E a inspiração desse vídeo aqui é muito pessoal, é uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Este ano de 2024 ele foi bem pesado para mim. Bem pesado do ponto de vista profissional, muito trabalho e também algumas questões pessoais delicadas e difíceis que eu passei no primeiro semestre do ano, que me levaram a ficar bastante cansado, bastante esgotado. E aí você deve ter percebido, você que é velho de guerra aqui, que eu dei uma desaparecida não apenas aqui do YouTube, mas das demais redes sociais também. Eu parei para olhar recentemente e eu vi muita gente perguntando: onde é que você está? Não abandona a gente e tudo mais. Vou falar mais sobre isso adiante, mas essencialmente eu me vi profundamente esgotado, com um cansaço mental muito, muito intenso. Claro, passei por dificuldades, coisas difíceis, mas aí eu comecei a observar a vida. E aí eu apliquei os conhecimentos que eu vou te oferecer aqui no final do vídeo e já estou relativamente melhor, não estou 100% ainda, mas estava escrevendo um roteiro para um vídeo novo aqui do canal. Um vídeo para falar sobre como o seu celular pode estar encolhendo o seu cérebro. Se você se interessa pelo tema, falaremos sobre isso. Será um dos próximos vídeos aqui do canal, porque é um tema muito importante. Mas, enquanto eu estava escrevendo, eu estava sentindo aquele cansaço e o celular pipocando e pessoas me chamando e, em meio a tudo isso, a campainha tocando, interfone tocando, e eu voltei a sentir esse cansaço mental e eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar um vídeo sobre como o mundo atual está nos esgotando emocionalmente, está fazendo com que a gente viva esse cansaço, está destruindo nossa saúde emocional. E é isso que farei aqui hoje com você. Então, é muito autobiográfico e é um momento muito pessoal, então é com carinho que eu ofereço aqui esse conhecimento para você. E para começar a falar sobre isso, a primeira coisa que você precisa compreender é o que muita gente parece que não percebe, que é o fato de que o cérebro humano é uma máquina. O cérebro é uma máquina biológica. Sim, é uma máquina terrivelmente fantástica. É uma máquina assustadoramente complexa. Até onde nós sabemos do ponto de vista científico é o objeto, o pedaço de matéria mais complexo que nós conhecemos. De modo que, hoje em dia, nós não temos pleno conhecimento sobre como o cérebro funciona. Nós não temos uma resposta, por exemplo, para qual é a verdadeira natureza daquilo que chamamos de consciência e autoconsciência. Temos algumas hipóteses interessantes, é um campo super interessante de se estudar. O cérebro ainda é um mistério, apesar de que nos últimos 30 anos nós tivemos enormes avanços no entendimento de como o cérebro funciona. Mas quando nós pensamos sobre o cérebro e olhamos para o ser humano, é muito comum que você olhe para o cérebro e veja a maravilha daquilo que ele é capaz de produzir. Tanto do ponto de vista daquilo que o ser humano constrói, de tecnologias que fazem com que a gente avance, como também aquilo que o cérebro apresenta de mais belo, a capacidade que o ser humano tem de empatia, de amor, o que leva muita gente a enxergar o cérebro como uma espécie de terreno ilimitado de possibilidades, que de certa forma ele é, quando falamos, por exemplo, da criatividade humana, da engenhosidade humana, mas o cérebro é uma máquina, fantástica, complexa, mas é uma máquina. E toda máquina tem os seus limites. Eu estou falando do cérebro, que é aquilo que eu estudo como neurocientista, mas o corpo humano é uma máquina biológica, incrivelmente fantástica. Mas toda máquina tem seus limites. E para você entender os limites do cérebro e os limites do corpo, você precisa compreender o que acontece quando esses limites eles são cruzados e eles continuam sendo cruzados e demandados em excesso. E aí você vai ter diversos sintomas que as pessoas vivem por aí. O tema desse vídeo, esse cansaço mental que as pessoas sentem constantemente, é um exemplo disso. A falta de foco epidêmica nos dias de hoje é outro exemplo.
essa fadiga constante, que você parece que não tem energia e disposição para fazer as coisas, é mais um exemplo. A memória prejudicada, esse esquecimento tão comum das pessoas por aí, é mais um exemplo disso. Esses prejuízos que nós temos emocionais, as tuas emoções que às vezes são reativas demais porque você explode, ou às vezes as suas emoções oscilam demais numa montanha-russa que te leva do céu ao inferno das emoções, é mais um exemplo disso. E eu poderia continuar falando aqui. Eu tenho certeza que conforme eu falo essas coisas, você que está me assistindo aí, você pensa, poxa, eu estou sentindo isso. E no mínimo, talvez você esteja sentindo uma coisa que eu tenho sentido. Conversei com meus alunos outro dia e perguntei, vocês sentem isso? E praticamente todos disseram que sim. Parece que as coisas estão estranhas. Você não sabe direito o que é. É como quando você está andando pela rua e você sente o cheiro de um bolo, por exemplo, ou de um perfume de uma pessoa e você fala, nossa, eu conheço esse cheiro de algum lugar, mas eu não sei dizer de onde. É como isso, é como esse faro que lá no fundo da sua mente, talvez de uma forma meio inconsciente, te diz alguma coisa está estranha, só que você não sabe direito descrevê-la. E talvez você entenda um pouco melhor isso aqui no vídeo de hoje. E eu, como profissional e como ser humano, sobretudo, eu acredito que o cérebro das pessoas, o meu, o seu, de todas as pessoas, ele está sob ataque nos dias de hoje. O mundo moderno esgota a nossa mente porque o mundo moderno pressiona e demanda do nosso cérebro algo que ele simplesmente não está equipado para conseguir lidar. E isso gera todos esses sintomas que eu acabei de falar e muitos outros que falarei ao longo deste vídeo aqui. Mas é muito importante você entender de onde vem essa pressão sobre o nosso cérebro, de onde vem isso que está nos esgotando mentalmente. E é isso que eu quero te explicar. Eu quero te explicar cada um dos lugares de onde está vindo uma pressão sobre você que está fazendo com que você talvez esteja já adoecido ou adoecendo emocionalmente, psicologicamente, como tem sido cada vez mais comum por aí. Mas o princípio de todos esses problemas é o estresse. Só que quando eu falo de estresse, normalmente as pessoas entendem o estresse de uma forma muito restrita e errada. Errada não porque esse entendimento é errado, mas porque o estresse é mais do que isso. Você pensa no estresse e você pensa em uma coisa que te deixa com raiva. Você pensa em uma coisa que te deixa ansioso, por exemplo. Só que o estresse é mais do que isso. Então vamos entender aqui a ciência do estresse. E para isso nós precisamos entender o que é o estresse, de um ponto de vista biológico. O que significa estresse? Vamos lá, para uma definição bem técnica aqui com você. Estresse é uma resposta do seu corpo a um desafio, a uma demanda que perturba a sua homeostase. Essa definição é bem técnica, vou repetir para que fique aí super claro para você. Estresse é uma resposta do seu corpo a um desafio ou uma demanda que perturba a sua homeostase. O que é a homeostase? Homeostase, gente, é um nome que se dá ao equilíbrio biológico de um sistema, de um corpo, né? O seu corpo, ele possui vários sistemas que trabalham para ficar em equilíbrio. E é esse equilíbrio que te mantém vivo, no fim das contas. Um belo exemplo disso é a temperatura do seu corpo. Né? Para você manter homeostase, a temperatura do seu corpo ela tem que ficar ali por volta dos 36 graus aproximadamente. Tá? Se a tua temperatura cai abaixo disso ou se ela vai acima disso, isso perturba a tua homeostase. Isso estressa seu corpo. O que seu corpo vai fazer? Trabalhar para recuperar. Então, por exemplo, quando você começa a subir a temperatura do corpo, pega um dia muito quente. Estamos aqui no Brasil, país tropical, um verãozão, novembro, dezembro. Lá no Nordeste do Brasil, que eu amo o Nordeste, mas vai ser quente, né? E aí você tá lá debaixo de sol, meio-dia. Cara, teu corpo começa a aquecer. Ele começa a subir a temperatura para além da homeostase. E aí o que teu corpo faz? Isso está estressando o teu corpo começa a agir para recuperar esse equilíbrio biológico. E aí você começa, por exemplo, a transpirar. E a transpiração é um recurso do seu corpo para tentar reduzir a temperatura para manter a homeostase. Então é importante você entender esse conceito de estresse porque é um conceito mais abrangente do que tipicamente as pessoas entendem por aí. Estresse é todo desafio, toda demanda que vai perturbar a tua homeostase de alguma forma. E isso significa que o estresse não necessariamente é uma coisa ruim. Existe um estresse que a gente poderia dizer que é um estresse do bem.
E é isso que eu quero explicar agora para você. E o melhor exemplo de estresse do bem é quando você pratica atividade física. Vamos pensar na musculação, por exemplo. Musculação é incrível para a sua saúde. Musculação é incrível para a saúde do seu cérebro. Musculação é incrível para a longevidade, para você viver mais e para você viver melhor, para você viver lúcido com teu cérebro jovem até os teus últimos dias. Aliás, se você deseja que eu faça vídeos aqui sobre isso, sobre a importância da musculação ou sobre longevidade de maneira geral, como é que você faz para fazer com que o teu cérebro esteja jovem e afiado até os teus últimos anos de vida, deixa um comentário aí, é um tema que tem me interessado cada vez mais e você certamente vai ver aqui no canal. Mas, estou falando da musculação, mas na verdade é aquilo que a gente chama de exercícios resistidos, né? São exercícios que desenvolvem a sua musculatura, o mais conhecido é a musculação, mas você tem, por exemplo, Pilates, que é um excelente exercício resistido, você tem alguns mais avançados, como calistenia, por exemplo, enfim, existem outras possibilidades. Mas vamos supor a musculação aqui, que é a mais comum e conhecida de todos. Você vai à academia e aí o seu treinador, um educador físico competente, é muito importante você ter um, ele vai olhar para você, fazer uma avaliação física, perguntar teus objetivos e aí ele vai passar para você um esquema de treinamento ali, separado em dias e tudo mais. Aí você está lá no aparelho, ou você está lá com os pesos, e aí você exercita o seu músculo. O que você está fazendo ali é tirando o teu corpo da homeostase, para pensar. No momento em que você faz atividade física, você, por exemplo, eleva a tua frequência cardíaca para além da homeostase. Você eleva não apenas a frequência, mas a eficiência cardíaca. Teu coração começa a bombear mais sangue por cada bombeada. Você eleva a tua pressão arterial quando você pratica atividade física. Além disso, você na musculação lesiona o músculo. Você cria microlesões nesse músculo que são estresse para o corpo. Tanto que quando você sai da musculação, o que o teu corpo vai fazer é uma resposta inflamatória. Só que por que esse é um estresse do bem? É porque ele é um estresse num curto período de tempo e ele é um estresse direcionado com conhecimento para quê? Para aumentar a tua capacidade de reparo. O que você faz quando você pratica musculação? Sim, é estressar seu corpo, é desequilibrar a homeostase. Só que como você faz isso num curto espaço de tempo, de maneira inteligente, com conhecimento, o que o teu corpo vai fazer é se reconstruir, só que quando o teu corpo se reconstrói depois da musculação, ele se reconstrói mais forte. É por isso que teu músculo cresce. Essa resposta inflamatória, aliás, ela é essencial para que a tua musculatura se desenvolva para a hipertrofia muscular. Então veja que esse é um perfeito exemplo de um estresse do bem. Por quê? Porque ele é limitado. Se você treinar 6, 7 horas por dia, aliás, o que os estudos indicam é que não é necessário você treinar mais do que 60, 90 minutos por dia, porque isso já pode começar a levar teus níveis de estresse para um estresse do mal. Por isso que é importante você delimitar um curto espaço de tempo. Tem que ser o tempo suficiente, dependendo da atividade. No caso da atividade física, 60, 90 minutos é suficiente por dia, né, diariamente. Sempre com um tempo de descanso durante a semana. Dependendo do seu preparo físico, 2, 3 a 6 vezes por semana, mas pelo menos um dia para você repousar. E aí, você está lá, de certa forma, destruindo a tua musculatura. Durante o treino, você desequilibra a tua homeostase. Só que como você faz isso numa pequena janela de tempo, o teu corpo em seguida ele vai trabalhar, porque o teu corpo é uma máquina muito sábia, ele vai trabalhar para quê? Para te reconstruir, para retomar a tua homeostase. Só que quando ele te reconstrói mais forte. Para quê? Para você aguentar mais estresse da próxima vez que você enfrentar. E é por isso que depois de 1 ano de musculação, a capacidade que você tem de levantar peso, ela aumenta em relação ao primeiro peso que você levantou no primeiro dia de musculação. E se você chegou até aqui, é porque autoconhecimento é importante para você, é porque você gosta de entender seu cérebro, suas emoções, sua mente. E é isso que a gente faz aqui no canal Neurovox. Com base na ciência mais atual, só que numa linguagem simples que todo mundo consegue entender, eu te ensino a entender quem é você, quem é teu cérebro, como funciona o cérebro das outras pessoas, para que a tua vida seja uma vida cada vez mais livre, uma vida cada vez melhor. Se você considera esse um nobre objetivo, eu te peço um pequeno gesto que não vai custar nada para você, mas para a gente é valiosíssimo, que é você se inscrever aqui no canal, tocar no botão de inscrição aí embaixo. E, se você já é inscrito, você pode tocar no sininho do lado do botão de inscrição para você receber notificação quando nós postarmos um vídeo novo. A gente não posta muito, esses vídeos dão muito trabalho, são super longos, densos, como você está vendo. É claro, se você quiser, se você puder, esse é um gesto que eu agradeço, eu e minha equipe agradecemos demais a você. E já que você vai se inscrever,
e apertar o sininho, toca no joinha, aperta o botão de curtir que também nos ajuda muito. Mas vamos voltar agora para o tema do nosso vídeo. Sauna, por exemplo, é um exemplo de estresse do bem que, quero deixar claro, se você tem algum problema de saúde ou se você está doente, você tem que consultar o profissional de saúde que te acompanha para ver se existe alguma contraindicação, mas para pessoas saudáveis, sauna é uma prática que sabidamente traz benefícios para a saúde. Para pensar no que você faz quando você entra numa sauna. Você está elevando a tua temperatura corpórea durante um curto período de tempo de uma forma muito intensa. É um pequeno estresse. Só que o que acontece é que, frente a esse pequeno estresse, quando você sai da sauna, teu corpo vai trabalhar para quê? Para se reconstruir como? Mais forte. Na essência, esse é o princípio que nós chamamos de hormese. É o princípio de, através do estresse, você se tornar cada vez mais forte. É o estresse do bem, digamos assim. É um estresse, afinal de contas é uma demanda, é um desafio, está tirando você da homeostase, mas, apesar disso, está reconstruindo você mais forte e aumentando a tua capacidade de reparo posteriormente para que você aguente mais estresse ainda depois. Existem outros exemplos de estresse do bem. Eu usei esses dois porque eles são bem conhecidos de todos. Aliás, se você se interessa por um vídeo, por exemplo, sobre sauna, sobre esse tipo de coisa, deixa aí nos comentários. Qualquer vídeo, aliás, que você deseje e tenha interesse, deixa nos comentários. Eu leio os comentários e muitas das ideias que eu tenho aqui do canal vêm dos comentários de vocês. Mas o estresse do bem, portanto, ele precisa ser considerado. Aliás, ele é essencial. Uma vida com zero estresse não é uma vida saudável. A vida precisa de estresse o suficiente. Para quê? Para que você tenha um pouco de desgaste e se repare mais forte. Um pouco de desgaste e se repare mais forte. E aí você vai desgastando e reparando, e a cada reparada você vem mais forte, volta mais forte e vai ficando cada vez mais forte. E se você parar para pensar, existe algo disso na própria resiliência mental. Aliás, nós sabemos que existe isso, inclusive do ponto de vista do cérebro. Olha que interessante isso que eu vou te falar agora. E para isso eu quero te explicar uma situação típica que todos nós enfrentamos. Quando você está lá no sofá, e você sabe que precisa ir para a academia, mas o sofá está muito gostoso. E você está assistindo a uma coisa muito gostosa. E o sofá está vencendo, o sofá está ganhando. Mas você sabe que precisa ir para a academia, só que todas as tuas forças dizem para você, não vai. Ou então, quando você sabe que precisa entrar numa reunião e fazer uma apresentação, que é muito difícil, mas é muito importante para a tua carreira. É algo que é fundamental para o teu crescimento profissional. Ou então, quando você sabe que você precisa comer um alimento que não é tão saboroso assim, mas ele é incrível para a sua saúde. A tua vontade é comer uma pizza, é comer um hambúrguer, junk food ou qualquer coisa, mas aquele alimento naquele momento ele é o mais saudável. Ou seja, quando você faz coisas difíceis, e é claro que isso varia de pessoa para pessoa. O difícil para você é diferente do que é difícil para mim, e é diferente do que é difícil para os outros. Então pensa para você. Quando você faz uma coisa que é difícil para você e você consegue enfrentar, você consegue colocar o teu comprometimento à frente dos teus desejos emocionais. Quando você faz isso, esse ato de você fazer coisas difíceis, coisas que você não queria fazer, se você faz isso com frequência, nós temos estudo científico que demonstra que isso promove literalmente um aumento de volume em uma estrutura do seu cérebro, o córtex cingulado médio anterior. É muito interessante, os estudos mostram que o ato de fazer coisas difíceis faz com que essa estrutura no seu cérebro ela tenha maior volume. E, curiosamente, pessoas que têm maior volume nessa estrutura cerebral tendem a ser pessoas que têm maior desejo de viver, sabe? Aquela postura de ação, aquela postura de agir mais corajosa perante a vida. Veja então que, tal como na academia, quando você exercita seus músculos, você está colocando nos seus músculos um estresse que desestabiliza, tira ali, entre aspas, da zona de conforto, mas aí os teus músculos se reconstroem mais fortes. Isso acontece também quando você faz coisas difíceis e o teu cérebro ele se torna mais apto a fazer coisas mais difíceis ainda. Aliás, é por isso que eu costumo recomendar aos meus alunos que, pelo menos nos dias da semana, nos dias de trabalho, por exemplo, 5 vezes por semana, faça alguma coisa genuinamente difícil. Uma coisa que você não quer fazer, que se você se deixasse guiar pelas suas emoções, você jamais faria aquilo. Né? Para alguns é ir para a academia, para outros é em relação aos alimentos,
Para outros, são questões profissionais, é algum projeto profissional. Para outros, é você ligar para um cliente difícil, não sei. Mas busque fazer pelo menos uma coisa difícil no seu dia contra os seus desejos mais preguiçosos, porque isso vai aumentar cada vez mais a tua capacidade de enfrentar desafios cada vez maiores. É estresse do bem quando você faz com inteligência também. E, curiosamente, nós temos correlatos neurais disso, demonstrando maior volume no córtex cingulado médio anterior em pessoas que performam isso, que fazem coisas difíceis. Já quando você não faz coisas difíceis, já quando você simplesmente se deixa levar pelos seus estados internos, pelas suas emoções, e aí você faz aquilo que é conveniente, aquilo que é mais prazeroso, aquilo que é mais fácil, isso vai fazer com que você cada vez menos consiga enfrentar desafios. Cada vez menos você consiga fazer as coisas que precisam ser feitas, mas que as suas emoções não querem que você faça. Você já deve ter percebido isso. Você fica 2 meses indo para a academia disciplinado e você fala, cara, tô bem, sabe? Não tô achando tão difícil assim ir treinar. E aí, por algum acaso, você para por 2 semanas por alguma questão de trabalho, ou porque você pegou uma gripe ou coisa parecida, e você tem uma grande dificuldade de voltar muitas vezes. Por quê? Porque, é claro, o cérebro não é um músculo, mas nesse caso, existe uma analogia aqui de como um músculo funciona. Você perdeu um pouco o teu preparo para fazer coisas difíceis. E é se expondo a esses pequenos momentos de estresse que você se torna cada vez melhor de fato. Então existe um estresse do bem. No entanto, existe o estresse do mal. O estresse do mal, ele se expressa dentro de nós de acordo com uma coisa que a ciência chama de carga alostática. O que é a carga alostática? A carga alostática é o acúmulo de desgaste biológico que você tem devido a estresse constante. O grande problema aqui, gente, que difere o estresse do bem do estresse do mal, é essa palavra que eu acabei de falar, constante. O estresse do mal, ele é crônico. O estresse do mal é aquele que está constantemente na tua vida. Porque se você entrar numa sauna e ficar 2 horas, 3 horas dentro de uma sauna, você pode ter certeza que você corre, inclusive, risco de vida. A sauna ela precisa ser num tempo controlado. Mais tempo ainda, nem imagine o que acontece com você. Como eu disse, se você treina por 8 horas por dia, isso está desgastando o teu corpo de modo que o teu corpo não vai conseguir se reparar, se tornar cada vez mais forte. E aí você vai acumulando essa carga alostática, que é a carga de desgaste devido ao estresse constante, e chega uma hora que o seu corpo pifa. E isso vale para o corpo de maneira geral, mas isso vale para o cérebro em específico. Eu acabei de falar da importância de você fazer coisas difíceis. Agora, se do momento que você acorda ao momento que você deita na tua cama, você está enfrentando gigantescos desafios extremamente difíceis para você, você está vivendo provavelmente num estado de estresse crônico que está destruindo o teu cérebro, está desgastando, está criando uma carga alostática cada vez maior, ou seja, um nível de desgaste cada vez maior no teu corpo em geral, no teu cérebro em específico, de modo que o teu corpo não vai conseguir se reparar. E o resultado disso é literalmente adoecimento. E no fim das contas, isso que eu estou te falando aqui é o princípio da vida, como a vida funciona. A vida é isso, a vida é um equilíbrio de uma balança que de um lado você tem desgaste e do outro você tem reparo. Quando você vai à academia, você desgasta um pouco, aí o teu corpo vem e repara. Quando você vive ao longo do teu dia e você tem desafios e se cansa, você deita para dormir e você tem que ter um sono reparador, como a gente fala na ciência, para que você acorde no dia seguinte reparado para conseguir enfrentar novos desafios. Tanto que um bom exemplo para ver se você está no nível de carga alostática que provavelmente está te adoecendo é você observar se você já acorda cansado. Porque se você está acordando cansado, teu sono não está te reparando. Alguma coisa errada tem aí. Vou falar sobre sono daqui a pouco, mas esse é um sinal, por exemplo, tá? Então, a vida é isso, a vida é desgaste e reparo. Chega uma hora que o corpo não consegue mais se reparar, e aí a gente morre. Na essência é isso. O processo de envelhecimento é o processo do desgaste vencendo cada vez mais. Chega uma hora que o nosso corpo não tem mais essa capacidade de reparo, ao ponto de que, efetivamente, a nossa vida se encerra. Então, quando você entende essa balança, você entende o princípio aqui. O princípio é quando o desgaste é maior do que o reparo, essa carga alostática vai se acumulando. O desgaste ele vai se acumulando cada vez mais. Teu corpo não consegue
se reparar. E isso vai gerando em você um acúmulo de desgaste cada vez maior e esse acúmulo vai te adoecer de diferentes formas. Todos aqueles sintomas que eu falei antes, o cansaço mental constante, a montanha-russa emocional ou a reatividade emocional constante, falta de foco constante, a memória, esquecimento constante, falta de energia e disposição constantes na sua vida, tudo isso é sinal de algum tipo de desgaste acumulado que está acontecendo aí dentro de você. E o que você precisa entender é como é que você repara isso, na essência, tá? A grande questão é que o mundo atual ele é estressogênico. Esse é um termo bem técnico, significa basicamente que o mundo atual ele gera estresse dentro de nós, certo? Então qual é a solução se você está vivendo essa situação? A solução é simples, mas não é nada fácil. A solução é você diminuir o desgaste e ou aumentar a tua capacidade de reparo. Na essência é isso. Mas vamos falar agora de cada um dos elementos do mundo de hoje que está te adoecendo, que está desgastando você dessa forma para você sentir esse cansaço mental constante. O primeiro deles é o bombardeio de informações que invade o nosso cérebro todos os dias. Gente, eu não estou sendo leviano aqui quando eu digo que o nosso cérebro está sofrendo uma violência nos dias de hoje. Porque o cérebro humano ele não é capaz, ele não é equipado biologicamente para lidar com o volume de informações que chega até ele. Se você parar para pensar no volume de informações que o teu celular coloca para você do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, se você parar para pensar que você está lá abrindo rede social, bombardeio de informações, tudo muito veloz, tudo muito rápido, especialmente nas redes sociais vizinhas que você conhece bem, onde você fica lá arrastando a tela igual zumbi. Tem disso aqui no YouTube também, mas pelo menos aqui nós temos vídeos longos como esse, onde você pode se aprofundar. Eu não sei se você percebeu que quando você está aqui comigo no canal, assistindo a um vídeo como esse que é mais longo e profundo, você não sente uma certa angústia que você sente quando você está rodando a tela por muito tempo. Porque são experiências diferentes. Aqui eu estou trazendo informação para você de uma forma mais equilibrada, de uma forma que o teu cérebro consegue lidar. Já quando você está lá naqueles vídeos curtos arrastando a tela, o que acontece é que o volume de informações, no começo é legal, no começo é divertido, mas depois de um tempo você começa a sentir uma certa angústia que é fruto daquele estresse. Só que não é só isso. É isso junto com WhatsApp pipocando mensagem o tempo inteiro, e-mail aparecendo com demandas, gente te ligando. Aí você tem as demandas do dia a dia, família, trânsito, chefe, cliente, trabalho de maneira geral, muita informação. Aí quando você vai buscar entretenimento, muitas vezes você vai enfiar mais informação ainda no seu cérebro. Você vai enfiar Netflix, coisa do tipo, coisas intensas. Não é à toa que as pessoas vivem um cansaço, um esgotamento mental constante nos dias de hoje. É muita informação chegando no nosso cérebro. Eu não sei se você já experimentou fazer um detox de celular, só do celular. Você experimentar fazer um fim de semana, onde você combina com seu esposo, sua esposa, namorado, namorada. Gente, esse fim de semana vamos fazer um detox? Vamos viajar, vamos pegar um lugarzinho ali legal, ou na praia ou no campo. E o combinado é que a gente vai olhar o celular somente uma vez por dia, por exemplo. Aí você pega, tranca o celular lá com chave no cofre do hotel, por exemplo, e vocês ficam só vocês, sem esse bombardeio de informações do celular. Eu vou te dizer o que vai acontecer se você fizer isso. Você vai experienciar, em primeiro lugar, ansiedade, provavelmente, por estar distante do seu celular, porque a gente já criou uma relação de dependência com o celular. Só que depois que essa ansiedade for manejada, depois de algumas horas você vai perceber que isso passa, você vai sentir paz. Paz. É uma leveza que eu não sei explicar para você. Um dos motivos de eu ter sumido das redes sociais foi por isso. Eu me afastei um pouco do celular. É que eu trabalho com isso, eu trabalho com redes sociais, eu estou aqui com você trabalhando no fim das contas. Mas a paz que vem de você passar um final de semana não se atentando tanto a esse bombardeio de informações do seu celular é indescritível. E eu recomendo que você
Experimente essa experiência. Então essa é a primeira dica que eu te dou. Tá? Nós temos um primeiro problema, que é o bombardeio de informações. A única maneira de você se proteger disso é você reduzir o fluxo de informações que chega até você. E para isso você precisa dizer não. Se afastar um pouco do teu celular, do teu computador, se afastar às vezes um pouco da própria civilização, ir para a natureza, ir para um lugar onde você tenha um pouco mais de sossego mental. Por quê? Porque isso vai te reparar. Isso vai equilibrar o desgaste constante desse volume de informações que chega todos os dias, violentando literalmente o seu cérebro. Outro elemento do mundo de hoje que está causando esse cansaço mental constante é a obrigação que nós temos de estarmos disponíveis o tempo inteiro. Para pensar nisso. Você não acha esquisito você ter que pedir desculpa porque você demorou algumas horas ou alguns dias para responder uma mensagem de WhatsApp? Por que você tem a obrigação de estar disponível o tempo inteiro para as outras pessoas? É claro, eu sei que alguns de vocês precisam fazer isso por trabalho. Eu preciso, eu sou empresário, tenho uma equipe. Mas quando a gente fala do mundo de maneira geral, essa obrigação de estarmos o tempo inteiro disponíveis. Aí alguém te manda alguma coisa no Instagram e você tem que responder e curtir. Aí alguém te manda alguma coisa no WhatsApp e fica esperando que você responda logo. Se você não responde é porque você é mal criado ou coisa parecida. Gente, isso é muito diferente de como o mundo era não muito tempo atrás. Porque não muito tempo atrás, se você estava trabalhando e alguém queria alguma coisa de você, se fosse alguma coisa de trabalho importante, a pessoa te ligava. E não era comum as pessoas estarem te ligando o tempo inteiro. Porque normalmente você mandava um e-mail e você sabia que a pessoa ia ler o e-mail eventualmente e ia te mandar a resposta. Nós estamos perdendo uma das maiores virtudes, uma das competências mais importantes do ser humano, que é a paciência. É tudo com pressa, é tudo para ontem. E muito disso está nessa obrigação de estarmos disponíveis o tempo inteiro. Isso é extremamente estressante. E talvez você não esteja percebendo o desgaste que isso causa dentro de você. E qual que é a solução para isso? A solução é você começar a sentir conforto na ideia de que você não precisa agradar todo mundo estando disponível para todo mundo. Porque quando você... Para pensar nisso. Quando você tem a obrigação de responder na hora uma pessoa, quem está no comando da tua agenda e do teu tempo não é você, é essa pessoa. Tudo bem, se é o caso do teu chefe, beleza, no horário de trabalho e tudo mais. Tudo bem, se é o cliente, mas mesmo para cliente, você precisa estabelecer quando que você vai atender seu cliente e quando você vai ter paz do seu celular para você poder viver, em vez de ficar lá o tempo inteiro disponível para aquelas demandas. E aí eu repito, esse detox aí de celular, ele pode ser útil para você também. Outro elemento do mundo que é estressogênico, que desgasta você, causando esse cansaço mental constante, é o que tem sido chamado por aí de produtividade tóxica. Essa ideia de trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam e por aí vai. Tem muita gente, alunos meus, seguidores meus aqui, que falam: professor Pedro, eu entendo que eu preciso descansar, mas quando eu começo a descansar, eu me sinto mal, eu sinto culpa, porque eu sinto que eu não estou sendo produtivo. E, gente, isso é uma inversão de valores completamente bizarra. Se você não tem descanso, você não tem reparo. Se você não tem reparo, você está desgastando o teu corpo e teu cérebro. Se você está desgastando o teu corpo e teu cérebro, tua carga alostática está aumentando cada vez mais, fatalmente tua produtividade vai ser prejudicada. Não existe um cérebro plenamente produtivo que não tem descanso, que não tem paz, que não tem lazer. Então, quando você estiver descansando, primeiro que você precisa agendar os teus descansos, de verdade. Porque muita gente trabalha de uma forma tão intensa que quando chega no final de semana você simplesmente desmorona. Você nem planeja alguma coisa que vai te reparar. Existem dois tipos de reparo. Tem um reparo que é mais passivo de descanso, né? Que você fica mesmo largado sem fazer nada, e às vezes isso é importante. Mas tem um reparo que ele é ativo, que é você fazer atividades que te são gostosas, que fazem com que você se sinta pleno. E para você pode ser assistir uma série, ir ao cinema, ir a um bom restaurante, conhecer uma gastronomia que você não conhece, e passear em meio à natureza, ir à praia, ou você que prefere o campo, né? Estar com seus filhos, brincando com eles, estar com a sua esposa num momento romântico. Enfim, as possibilidades são muitas. Jogar videogame para algumas pessoas, praticar alguns esportes para algumas pessoas. Aí você pensa assim, pô, mas o esporte não desgasta? Mas é que se é uma coisa
que te faz sentir pleno, esse desgaste ele vai trazer uma capacidade de reparo maior. Por quê? Porque é o desgaste do bem, é um estresse do bem colocado ali no momento certo. Claro que tem que ser sempre com parcimônia, para você não chegar na semana seguinte ainda mais cansado depois. Mas o lazer, o descanso, eles são fundamentais. Só que você precisa planejar teu lazer e teu descanso. Porque se você se deixa aí no modo automático, primeiro que você vai ficar que nem louco sendo produtivo, porque se você é como eu, por exemplo, eu gosto muito do que eu faço, do meu trabalho. Se eu não freio a mim mesmo, às vezes eu entro madrugada trabalhando. Então eu preciso literalmente falar, opa, é a hora de parar, amanhã eu continuo. Agora eu vou descansar, assistir alguma coisa, comer alguma coisa, dar uma caminhada, ir à academia, enfim. Cuidar de mim para que o meu reparo aconteça. Não caia nessa armadilha de sentir culpa quando você está descansando ou está fazendo aquilo que te deixa pleno, buscando o teu lazer. Pelo contrário, tenta pensar nessas horas que você está promovendo o reparo que vai fazer com que, depois dali, você se torne mais produtivo, mais capaz de conseguir os seus resultados profissionais, seus resultados financeiros. Lembre-se, sem descanso, sem lazer, não existe a plena produtividade. Outro elemento da nossa sociedade que definitivamente é estressogênico e causa esse desgaste mental constante é a obrigação de perfeição imposta pelas redes sociais. As redes sociais têm criado algo meio bizarro, que é uma espécie de obrigação que as pessoas sentem de mostrar a perfeição apenas. E aí, como o celular ele faz parte da vida cotidiana e ele está mediando todas as relações, você vai para um jantar. E aí você vai para um jantar, você vai tirar uma foto, porque você quer registrar a foto. Mas se essa foto é para ser postada, você vai ficar tirando várias para pegar o ângulo perfeito, para postar lindo, e talvez você não esteja saboreando a comida que está ali na tua frente, ela está esfriando, entendeu? Não estou dizendo que você não pode tirar uma foto do teu prato e tudo mais, mas quando você vai a um restaurante com a tua esposa, o que é mais importante? Tirar foto do prato para postar nas redes sociais ou realmente compartilhar um momento com ela para vocês estarem cada vez mais unidos e comer aquela comida gostosa, saborear, estar presente ali no ato de você ingerir aquele alimento gostoso. Veja que as prioridades elas estão invertidas por conta das redes sociais que são vitrines. Eu acho que um perfeito exemplo disso é quando você vai a concertos musicais, por exemplo. É assustador. Eu recentemente fui ao show do Roger Waters. Eu gosto muito de Pink Floyd. O Roger Waters é um dos membros fundadores do Pink Floyd, fez o show aqui em São Paulo. Eu fui ao show e sempre que eu vou a esses concertos musicais, eu olho para as pessoas e eu fico pensando, poxa, por que essas pessoas estão fazendo isso? Sim, um mar de celulares. E eu acho que tirei 2 fotos ao longo do show. E tinha gente que estava lá o tempo inteiro. Por quê? Porque eu queria experienciar aquela música. Talvez eu nunca veja mais um show dele na minha vida. Ele já tá idoso, enfim, não sei. Espero que eu veja ainda mais 10, mas vai que não. Quero aproveitar, quero saborear essa experiência. Tem uma câmera muito melhor do que o teu celular, que são os teus olhos. Tem um áudio muito melhor do que a gravação do teu celular, que são os teus ouvidos. E tem algo que é muito mais poderoso em produzir experiências incríveis do que o teu celular, que são as tuas emoções. Viva mais as experiências que você de fato está experienciando e pare de cair nessa obrigação de compartilhar e de guardar e tudo mais. Tudo bem, guarde memórias, não há problema algum, isso é gostoso inclusive, mas a prioridade tem que ser experienciar aquilo que você está se propondo a experienciar. E essa obrigação de perfeição das redes sociais faz com que as pessoas estejam parando de experienciar de fato a vida. Para quê? Para mostrar a vida. As pessoas estão experienciando, vivendo menos e mostrando mais. E essa obrigação de perfeição, inclusive, cria uma imposição que ela é bizarra. A foto tem que estar no ângulo certo, com a luz certa, com filtros e tudo mais, senão eu não quero mostrar. E aí você vai criando um ciclo absurdo de uma realidade que é ilusória, que não existe, onde as pessoas estão cada vez mais padronizadas como robôs dentro de redes sociais. E não é à toa que as pessoas se sentem tão vazias nos dias de hoje. Esse é um dos motivos. As pessoas estão vivendo pouco e compartilhando demais, experienciando pouco e mostrando muito. Então esse é outro elemento que causa estresse e desgaste para você e talvez você não esteja percebendo. Vamos ao próximo, que são as expectativas irreais. Aqui também nós temos o papel das redes sociais de forma contundente.
Quando você tem as redes sociais como parâmetro daquilo que é a realidade, você distorce a tua interpretação de mundo. Eu não sei se você já observou. Se você está nas redes sociais e você pauta aquilo como se aquilo fosse a realidade, o mundo de carne e osso, ele vai te parecer muito estranho. Por exemplo, comentários nos posts nas redes sociais. Se você passeia pelas redes sociais, especialmente coisa que viraliza e tudo mais, e olha os comentários, você vai ver um volume de gente desagradável, agressiva, sabe? Gente amarga. Você vai ver uma coisa que você fala, cara, será que o ser humano é isso? É esse amargor? É essa toxicidade? Só que quando você vai na feira e você conversa com as pessoas e sorri, fala com o feirante, fala com as pessoas, parece que é outro mundo. Por quê? Porque o mundo de verdade não é esse recorte específico que as redes sociais nos trazem. Estou falando dos comentários tóxicos, mas podemos falar das postagens, dos influenciadores, tudo perfeito, com dentes perfeitos e corpos perfeitos. E só que tudo é tirado no ângulo certo, com a luz certa, 200 fotos para escolher uma para mostrar, que é para fazer você se encantar pela foto, e aí filtro atrás de filtro atrás de filtro. E você vê uma coisa que é simplesmente mentira, no fim das contas. Não é verdade aquele corpo, aquela alegria constante, aquela perfeição constante. Só que isso é bombardeado todo dia, o tempo inteiro na tua vida, de modo que você vai criando, ainda que inconscientemente, uma certa expectativa. No sentido de que, se o mundo é tão perfeito para essas pessoas, por que a minha vida tem diarreia e enxaqueca e tudo mais? E aí você olha para a tua vida e tua vida parece encolhida frente a essa perfeição das redes sociais. Só que essa é uma expectativa irreal. Você está baseando, você está usando como régua, como gabarito para a tua vida, uma régua que é irreal, que é ilusória, que é artificialmente criada para criar engajamento nas redes sociais. E não para te mostrar a realidade. E a minha sugestão para você é, vai mais à feira, vai mais à padaria, conversa com as pessoas de verdade, troca ideia na boa, sorri para as pessoas. E você vai ver que as pessoas são muito mais agradáveis do que elas parecem nas redes sociais, muito mais imperfeitas do que elas parecem nas redes sociais. E no fim das contas, para mim, essa é uma das maiores belezas do ser humano. É justamente o fato de que nós não somos perfeitos. E nessas imperfeições a nossa humanidade se aflora. E é a partir dessas imperfeições que nós construímos aquilo que é de mais belo, no fim das contas. Aliás, se não tivéssemos imperfeições, jamais poderíamos corrigi-las e nos tornarmos cada vez melhores. Então toma cuidado com as expectativas, porque elas podem estar aí dentro de você até de forma inconsciente. Para de ficar olhando essas vidas falsas e perfeitas nas redes sociais. Usa a rede social sim para se divertir e tudo mais, não tem problema. Mas não se deixa enganar por isso, porque é simplesmente mentiroso, tá te estressando, tá te desgastando. E vamos a mais um elemento aí do mundo de hoje que tem acabado com a sua saúde mental, te gerado um cansaço mental constante. E nós temos um mundo hoje em dia que ele é mediado por aparelhos eletrônicos, pela internet, celular, computador. Isso faz com que cada vez mais as nossas relações elas sejam mediadas por aparelhos digitais. E cada vez menos a relação de verdade, olho no olho, ela é presente nas nossas vidas. E não é à toa que os estudos científicos sugerem que nós estamos vivendo uma epidemia de solidão, de isolamento. As pessoas cada vez mais solitárias, se sentindo solitárias. E, gente, a solidão, ela é como a sede. A sede, ela é o quê? A sede é um sinal do teu corpo quando o teu desequilíbrio homeostático acontece. Tua homeostase está desequilibrada por quê? Teu corpo precisa de hidratação. Então vem uma dor, uma angústia dentro de você, que é a sede. Você precisa saciar essa dor. A solidão é a mesma coisa. A solidão é a dor, é a angústia de quando o teu corpo, o teu cérebro, tua vida precisam de abraço, apego, afeto, carinho, contato com outras pessoas. E isso é muito perigoso. As estimativas epidemiológicas dos estudos científicos é de que você sentir solidão constantemente na sua vida é tão maléfico para a sua saúde quanto você ser tabagista, quanto você ser fumante. Você literalmente adoece mais, morre mais cedo, porque o estresse causado por isso, o desgaste causado por isso é enorme. E as redes sociais trazem, sim, possibilidade de conexão, mas apesar disso, paradoxalmente, também podem promover uma solidão e um isolamento que são altamente prejudiciais. E aí eu repito o que eu disse antes. Ir à feira, trocar ideia com o seu porteiro, com as pessoas na academia, sabe? Ter contato com gente de verdade, no mundo de verdade. Isso está cada vez mais em falta pra gente. Faça isso. Mesmo
que isso te pareça estranho, porque é tão comum hoje em dia você ficar atrás de um computador o dia inteiro, aí você entra no seu carro, chega em casa e quando está na mesa com a sua família jantando, você fica olhando para o celular e a tua família também. Cadê o contato humano tão importante? A gente está perdendo isso. Isso faz mal demais, gera uma carga alostática constante aí dentro de você, cada vez mais crescente, que está desgastando e te gerando um cansaço mental que talvez você nem percebesse, mas é por isso. Outro elemento do mundo atual, esse muito sabido por você, tenho certeza, que causa cansaço mental, esse desgaste constante, é o sedentarismo. Como eu disse, a atividade física é fundamental para que o teu corpo ganhe capacidade de reparo cada vez maior. Você ser sedentário é uma agressão ao seu corpo. É isso que eu gostaria que você entendesse. Ser sedentário é uma agressão ao seu corpo. Isso inclui ao seu cérebro. Não existe um cérebro saudável em um corpo sedentário. Isso não existe. Quero deixar isso muito claro. O cérebro ele foi feito para que o seu corpo se mova. Quanto mais o teu corpo se move de forma saudável, claro, bem orientado, melhor funciona o seu cérebro. Claro que você precisa de uma combinação de preparo cardiovascular e também de musculatura, como eu falei anteriormente. Mas não se permita estar sedentário, porque saiba que você está desgastando, destruindo a tua vida, e isso pode ser a razão pela qual você vive com essa estafa mental constante, com esse cansaço mental constante e com todos aqueles sintomas que eu falei anteriormente. A solução para isso é muito simples. Comece a mexer seu corpo. Não precisa sair agora e virar um maratonista. Comece aos pouquinhos, caminhando 10 minutos ao dia. Quando você se adaptar, 15. Depois se adaptou, 20. Depois se sentiu mais confortável, comece uma musculação ou alguma atividade aí resistida, um pilates, etc. E aos pouquinhos você vai construindo e conforme vira hábito, você faz isso com maior facilidade. Outro grande elemento que causa esse desgaste e esse cansaço mental constante é a alimentação típica ocidental que nós temos hoje em dia, a alimentação que é pobre em nutrientes e rica em calorias. Esse é um princípio que eu falei em outro vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre como a comida afeta seu cérebro. Vou deixar o link dele aqui caso você queira assistir. Mas a ideia aqui é a seguinte, gente. Para pensar em 100 gramas de um alimento. Você pesou ali, tem 100 gramas, tá? Quanto ali tem de nutriente e quanto tem de caloria? A grande questão é que as dietas típicas ocidentais, elas são muito ricas em caloria, tem muita caloria ali, mas tem pouco nutriente. O perfeito exemplo disso são os alimentos ultraprocessados, que você encontra de maneira abundante aí pelo mundo. Eles são muito calóricos, mas eles não trazem nutrição para você. Isso é extremamente desgastante para o seu corpo. Porque o seu corpo, em primeiro lugar, ele precisa de nutrição, riqueza nutricional para funcionar na sua plena potência. Em segundo lugar, que excesso de calorias faz com que você engorde. Conforme você engorda e acumula tecido adiposo, esse é um processo que vai causar uma série de desgastes. Por exemplo, pouca coisa é mais inflamatória do que você estar acima do peso por causa de gordura. Você estar sobrepeso, você estar obeso, pouca coisa é mais inflamatória, porque o tecido adiposo ele libera adipocinas que são pró-inflamatórias. E não é à toa que quando você emagrece, você reduz os seus níveis de inflamação sistêmica. Eu estou falando aqui de inflamação sistêmica, tá? Uma inflamação localizada, fui para academia, treinei bíceps, você vai ter uma inflamação localizada no seu bíceps vai se recuperar mais forte. A inflamação sistêmica crônica é quando você tem inflamação pelo teu corpo inteiro. E aí você consegue medir isso através de marcadores inflamatórios quando você faz um exame de sangue, por exemplo, na pessoa. E, gente, isso está associado a um número de doenças, assim, que eu perderia muito tempo aqui se eu fosse falar todas, mas eu estou falando desde infarto do miocárdio, derrame cerebral, Alzheimer, depressão, ansiedade, a lista é longa, tá? Então, você ter uma alimentação que é rica em nutrientes e adequada em calorias é fundamental, para que você não exceda as calorias e não engorde, para que você tenha riqueza nutricional para o teu corpo funcionar bem. Quando você não se alimenta dessa forma, você está gerando estresse todos os dias no seu corpo. Ficar comendo besteira, ultraprocessado, sabe, com frequência, estourando ali as calorias de modo que você está engordando todos os dias, isso é estressante, muito estressante para o seu corpo. Está desgastando o teu corpo. E aí você já sabe, quando você desgasta mais do que você tem capacidade de reparo, teu corpo vai pifar cedo ou tarde. Não deixe que isso aconteça, cuide da sua alimentação com o carinho devido, porque é importante demais para você. Outro elemento também que é extremamente desgastante,
cada vez mais comum nos dias de hoje, muito ligado àquela produtividade tóxica, muito ligado também a um estilo de vida onde as pessoas, enfim, infelizmente não cuidam desse aspecto da vida, é dormir mal ou dormir por tempo insuficiente, ou os dois. Você precisa, em primeiro lugar, dormir por tempo suficiente. E qual que é a recomendação para adultos, segundo a literatura científica? 7 a 9 horas por dia de sono. Tá? Só que não basta a quantidade, você precisa de qualidade de sono. Dormir pouco mata, literalmente. Tá? Mas dormir demais também. Quando você passa de 10, 11 horas de sono, algum problema tem. Ficando ali das 7 a 9 horas, algumas pessoas precisam de um pouco mais, ficam ali nas 10, mas ficando ali das 7 a 9 horas, você está dentro daquilo que a ciência considera saudável, mas precisa ter qualidade esse sono. E uma das coisas que pode prejudicar demais a qualidade do seu sono é você, por exemplo, se expor à luz no horário errado, é você ingerir café do jeito errado. O café pode ser um baita de um aliado para a tua saúde, mas ele pode ser também um baita do inimigo, dependendo de como você usa. Eu fiz um vídeo aqui para o canal onde eu falo sobre hábitos que você deve remover da sua vida imediatamente, onde eu falo sobre essa questão do café. É um deles, né? Tomar café do jeito errado. Eu vou colocar o link dele aqui para você assistir, caso você se interesse por isso, mas é importante você entender que o estilo de vida e as suas escolhas no dia a dia podem prejudicar teu sono. E prejudicar teu sono, assim, é uma coisa que você não deveria permitir. E eu sei que tem gente que não tem escolha. Tem gente que é por conta do trabalho, é por conta de trabalhar em turno noturno, etc. Mas no que estiver no seu controle, o sono tem que ser sagrado. Para mim, hoje, eu te digo tranquilamente, na idade que tenho e depois de ter conquistado o patamar profissional que eu tenho, uma das coisas mais valiosas que o dinheiro conseguiu comprar para mim é 7 a 9 horas de sono todos os dias. Porque o que isso melhorou a minha vida, porque eu já tive que dormir 4 horas por noite, porque eu trabalhava 2 empregos, tinha que pagar o meu mestrado e era bem complicado. Mas eu construí o caminho para que hoje eu tenha uma vida onde para mim sono hoje é inegociável. 90, 95% das minhas noites eu durmo excelente. Não é nem bem, eu durmo de forma excelente. Por quê? Porque cuido da qualidade do sono. Tá? Aliás, essa é uma das primeiras coisas que eu trabalho com meus alunos. Né? Como é que a gente regula o básico? Como é que a gente regula a questão da alimentação em você? Como é que a gente regula a questão do sono? Então, eu nem consigo falar aqui para você todos os protocolos para você dormir melhor, porque com os meus alunos, por exemplo, são aulas longas, onde eu falo tintim por tintim, cada ajuste que você tem que fazer no seu dia, e inclusive com a alimentação também faço isso. Mas aqui para você o que eu digo é esses 2 princípios. No caso da alimentação é densidade nutricional com calorias adequadas, em vez de você comer caloria demais quando não tem nutriente ali naquele alimento. Não significa que você se consegue fazer com equilíbrio, não pode comer um docinho, uma coisa que não vai ter nutriente. Mas pô, prazer também é importante na vida. O problema é quando você se alimenta tal como uma criança de 8 anos se alimentaria, entendeu? Esse é o problema, você é adulto fazendo isso. E no caso do sono, gente, a qualidade do sono vai envolver uma série de coisas, uma série de escolhas ao longo do dia. Nesse vídeo que eu falei, o vídeo sobre os hábitos, eu falo sobre café, eu falo sobre iluminação, existem outras, e aqui no canal você também encontra outros conteúdos onde falo sobre isso. Mas qualidade e quantidade de sono é essencial. Por quê? Porque o sono é um dos elementos mais reparadores que existe. Então, quando a gente pensa naquela balança de desgaste e reparo, o sono é um dos elementos reparadores mais importantes. Inclusive, quando que o teu corpo vai reparar o dano que você fez na musculação? É durante o sono, entendeu? Então, até para você colher os benefícios da atividade física, você precisa dormir bem e por tempo suficiente. Aliás, para colher os benefícios da alimentação plenamente, também. Então, sono de qualidade e sono por tempo suficiente são essenciais para você parar de sentir esse cansaço constante, esse esgotamento constante. Aliás, tem um outro vídeo aqui do canal onde eu também falo do café e falo sobre outras coisas. O nome desse vídeo é Por Isso Que Você Vive Cansado. Vou colocar ele aqui também para você assistir, caso você viva com esse cansaço constante, porque isso vai te ajudar com certeza a assistir a esse vídeo e entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando aqui. E vamos a mais um elemento aí da vida cotidiana que desgasta, destrói a tua saúde mental e causa esse desgaste, esse cansaço constante. E é você viver em modo focado o tempo inteiro. Grosso modo, o teu cérebro ele tem 2 grandes modos de operação. Um é o modo focado, que eu espero que seja o modo que você está utilizando para assistir esse vídeo aqui. É quando você está se dedicando a alguma coisa verdadeiramente focado nessa coisa. Sabe? Mergulhado ali nessa coisa.
Só que o cérebro tem outro modo de funcionamento que nós chamamos de modo difuso. E um bom exemplo de modo difuso é quando você está tomando banho, se você está realmente relaxado ali no banho, quando você dá um mergulho no mar, quando você está em meio à natureza. Sabe quando você não está focado em nada específico e parece que a tua mente vai para vários lugares diferentes e tudo mais? Isso é super importante, inclusive para que você consiga focar bem no momento de foco. Só que tem gente hoje que vive no modo focado o tempo inteiro. Isso está muito ligado àquela questão da produtividade tóxica, mas tem estudante que faz isso, por exemplo. Você acha que você vai estudar 13 horas por dia, isso vai ser bom? Não vai. Você precisa mesclar modo focado com modo difuso. Então fica lá 90 minutos estudando, tira 20, por exemplo, para você dar uma caminhada espairecida, para você olhar para a natureza, para você fazer uma coisa, sabe, que você não fica focado, ouvir uma música que te relaxa, alguma coisa desse tipo. Porque se você vive em modo focado o tempo inteiro, isso é extremamente estressante, carga alostática se acumulando, desgaste se acumulando, e aí esse cansaço mental ele vai ser uma consequência natural de você viver assim. E para tudo isso que eu falei aqui, gente, você deve ter percebido que uma das competências mais importantes é você saber falar não. Falar não para aquilo que está te desgastando. E se você não sabe falar não para aquilo que está te desgastando, esse desgaste vai culminar com você pifando. Pode ser pifando literalmente, meu amigo, porque o que tem hoje em dia de gente jovem caindo de infarto, por exemplo, fulminante, por conta desse estresse e desse desgaste durante décadas, você não imagina. Aliás, não só desse desgaste que eu falei em relação a trabalho, mas de todos esses, né? Seja a pessoa que é sedentária, seja a pessoa que se alimenta mal, a pessoa está se desgastando. E uma hora a conta chega, fatalmente. Então é muito importante você cuidar para que haja reparo e não apenas desgaste. E se você tem dificuldade de falar não, de impor limites, por exemplo, às outras pessoas, recomendo esse vídeo aqui do canal, um vídeo muito importante, onde eu vou te ensinar um pouco como é que você faz para desenvolver essa competência dentro de você. E quando a gente fala na esfera de esgotamento emocional e mental, uma coisa que tem acontecido cada vez mais é o diagnóstico de síndrome de burnout, que está muito ligada ao trabalho, né, ao excesso de trabalho, cada vez mais comum. E, gente, se você está aí se deixando entrar num burnout, o burnout é bem capcioso, ele vai aos pouquinhos colocando as garras em você. E o esgotamento emocional vai chegando, chegando, chegando. Quando se instala, não tem outra solução. É pé no freio e às vezes demora para você melhorar. Eu estou falando semanas, talvez, provavelmente meses e anos, dependendo do desgaste que você teve. Então não deixa chegar nesse ponto. Aprende a falar não para o que está te desgastando e a falar sim para o que vai te reparar. Porque a conta, cedo ou tarde, vai chegar. E se você quer entender melhor o esgotamento emocional, a síndrome de burnout, eu recomendo esse vídeo aqui, onde eu falo sobre 6 sinais de esgotamento emocional aí na sua vida. Então, recomendo que você assista, observe a sua vida para verificar se você precisa aí fazer algum tipo de correção. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te dar os parabéns. Não é todo mundo que chega até o final de um vídeo longo como esse. Parabéns porque você já se mostra a exceção desse povo que está aí buscando hiperestimulação, bombardeio de informação, vendo dancinha lá na rede social vizinha. Você está aqui se interessando por conhecimento. Então, parabéns, de verdade. Muito obrigado. E se você quer agradecer a nós, um gesto que você pode agora fazer por nós é se inscrever aqui no canal, tocar no botão de inscrição aí embaixo, apertar o sininho para você receber notificações quando postarmos um vídeo novo e também deixar seu comentário e um joinha, uma curtida, só se você quiser, só se você puder, é claro. Mas para nós é algo muito importante. De qualquer forma, agradeço a você pelo mero fato de você ter chegado até aqui. E se você quiser continuar assistindo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui do canal. E se você quer conhecimento para você desenvolver tua carreira, tua vida financeira com conhecimento científico, esse vídeo aqui para você vai gostar também. Um grande abraço, eu te vejo no nosso próximo vídeo.